Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Juízes capítulo número 12, no versículo número 5 diz assim: Porém, Gileaditas tomaram os vales de Jordão, que conduziam a Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se ele respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e o matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42.000 efraimitas. Irmãos, olha que interessante essa palavra. Olha que interessante. Percebe uma coisa. A Bíblia diz que os homens de Efraim, eles vão entrar em guerra com os Gileaditas. Por quê? Se tomar leitura, você vai ver que a Jefté e os povos de Gileade tinha pelejado contra os homens de Amon e tinha prevalecido sobre os homens de Amon. Então os efraimitas vão querer batalhar com Jefté, porque Jefté não convidou eles para batalha e conquistou os homens de Amon sem chamar eles. Então por esse motivo vai ter guerra. Só que eu peço que você dobre atenção nesse versículo. Percebe que a Bíblia fala que os homens de Gileade, eles fecharam os vales do Jordão, que conduziram Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, não podendo pronunciar corretamente, os homens agarravam e o matavam. Então percebe, se ele trocasse o X pelo S, não sabendo pronunciar a palavra Shibolete, se ele dissesse Sibolete, então percebe que os homens agarravam. Por quê? Porque não podia pronunciar corretamente. Quem não conseguia pronunciar essa palavra corretamente eram os efraimitas. Os efraimitas não conseguiam falar. Então se ele falasse Sibolete no lugar de Shibolete, os homens agarravam e o matavam. Por quê? Porque os efraimitas não conseguiam falar. Porque os homens queriam passar disfarçado ali. Então todos que passavam ali tinham que pronunciar essa palavra. Então eles conseguiam identificar se o homem era efraimita, se o homem trocasse a palavra, trocasse o X pelo S. Então percebe? Se ele trocasse o X pelo S, dizendo Sibolete em vez de Shibolete, os homens compreendiam que esse homem era efraimita, porque os efraimitas não conseguiam pronunciar corretamente essa palavra. Então pelo modo de falar, eles identificavam quem é quem. Quando a pessoa é de fato, irmão, quem é, até pelo modo de falar você consegue identificar ele. Você quer prova disso? Você lembra de Pedro? Mateus 26:73, a Bíblia diz que Pedro ele vai negar Jesus. Uma empregada vai olhar para Pedro e vai falar assim: você estava com Jesus? Pedro vai dizer assim: não conheço, não sei quem ele é. A empregada olhou e falou assim: você é Galileu, porque o seu modo de falar o denuncia. Até o modo de falar de Pedro denunciava ele. Porque quem é de verdade, por mais que ele tenta disfarçar, por mais que ele tenta pronunciar de outro modo, quem é de fato, a própria palavra sai da boca dele o denuncia. Até o modo de falar o denuncia. Olha Pedro tentando negar Jesus, só que o modo dele de falar, a mulher compreendia que ele estava com Jesus. Por quê? Porque quem é de verdade, irmão, até o modo de falar dele você consegue ter essa perspectiva a respeito da pessoa dele. Olha que interessante. Olha que forte isso. Irmão, isso aqui é muito forte. Presta atenção, vou repetir isso aqui, que é muito interessante. Percebe se os homens dissessem Sibolete em vez de Shibolete, eles entendiam que era o que? Efraimita, porque Efraimita não conseguia identificar, não conseguia pronunciar essa palavra. Então percebe, os efraimitas não conseguiam falar essa palavra. Eles diziam Sibolete. Então se ele falasse Sibolete no lugar de Shibolete, eles entendiam que esse homem era o que? Efraimita. Então agarrava e o matava. Porque os efraimitas não conseguiam falar corretamente essa palavra, não conseguia pronunciar. Então pelo modo de falar eles denunciavam. Então percebe, quando a pessoa é de fato, irmão, quem é, até o modo de falar dele denuncia. Olha Pedro, quando nega Jesus, a empregada olhou e falou: você é Galileu, o seu modo de falar o denuncia. Então quem é de verdade, até o modo de falar dele denuncia quem ele é. Quando você chega perto da pessoa mesmo, você vê se ele é crente de verdade, até pela fala você consegue identificar ele. Até pelo jeito dele falar, você consegue identificar se de fato ele é quem ele é. Olha que forte isso. Reflita nisso em nome de Jesus.